Hoje vamos falar acerca de funções modulares. Já estávamos à espera desta aula para podermos fechar este módulo ou este capítulo. Pessoal, o que é uma função modular? Uma função modular é uma função que obedece à estrutura do módulo de x igual a x ou menos x, tal como já vimos. Então, se x for maior ou igual a zero, aqui se x for menor que zero. Então, isto já nos leva a entender que uma função modular é uma função definida em ramos, que para números maiores que zero terá um certo comportamento e para números menores que zero também terá um outro comportamento, olhando pelo menos essa estrutura aqui. Mas a nossa aula não foca-se na construção de grafo, porque no exame de admissão não vamos pedir construir o grafo, mas vai nos dar alguma noção de como é que nós podemos obter o grafo de uma função a partir de uma outra função dada. Ou seja, nós temos que conseguir, a partir de uma função f de x, para nos dar muito bem no exame, conseguirmos construir o grafo da função f de módulo de x. Depois de conseguir construir o grafo da função f de módulo de x já é um bom passo. Mas não é suficiente para passarmos no exame. Então precisamos calcular também, aliás, reconstruir também o grafo da função módulo de f de x. Depois disso, temos que saber construir o grafo da função módulo de f de módulo de x. Então, são três gráficos importantes. Você tem que conseguir construir o grafo da função f de módulo de x, módulo de f de x e módulo de f de módulo de x. Módulo de f de módulo de x. Este é o gráfico que mais anima. Muito bem, o módulo de uma função, sabemos que ele garante sempre que não tenhamos um número negativo. Vamos lá começar, por exemplo, considerar que este é o grafo de uma função f de x. Então, primeiro vamos saber como é que nós podemos construir o grafo da função. A partir do grafo da função f de x, obter o grafo da função f de módulo de x. Aqui temos o eixo x, e esse lado o eixo y. No eixo x temos que garantir com que a função não seja negativa, ou seja, a parte negativa do eixo x não exista. Temos aqui um grafo de uma função qualquer, por exemplo, tá? Que faz isto assim. Então, para nós construirmos o grafo da função, este aqui é o grafo da função f de x. F de módulo de x, nós temos que pegar essa parte negativa de x, porque o eixo x é este. Essa é a parte negativa, essa é a parte positiva. Então, esta parte negativa temos que eliminar no gráfico. Depois de eliminar, pegar essa parte que é positiva, fazer a simetria deste lado. Então, vamos ter aqui um gráfico mais ou menos assim. Tá? Porque esta parte que nós temos que existe. Agora, esta que estava aqui já não vamos considerar mais. Vamos pegar essa parte que estava lá, fazer simetria. Vai ficar assim. Então, este é o grafo da função f de módulo de x. Vamos supor que temos um outro gráfico aqui, de uma função do terceiro grau. Faz isto, depois faz isso, por aí fora. Então, queremos construir o grafo da função f de módulo de x. Esta parte que está no x, que é negativa, vamos cancelar, não vai existir mais. Vamos considerar apenas esta parte de zero para mais infinito. Então, vou colocar aqui assim. Então, este exercício o estudante deve conseguir fazer. Então, marque a parte positiva, que é a parte que não tem problema, que é positiva mesmo, é daqui até lá. Pode marcar um gráfico, numa boa, não tem estresse essa parte. Agora, como eliminamos essa parte aqui? Esta parte que estava lá já deve fazer simetria, então vai fazer isto. Então, esse é o grau da função f de x, esse é o grau da função f de módulo de x. Olha, ou seja, estamos a garantir sempre eliminar a parte negativa do x, porque só queremos trabalhar com o que é positivo. Considere este gráfico aqui, 1 e 2. Este é o grafo de uma função f de x. Como podemos obter o grafo f de módulo de x, no seu ponto de vista? Já consegue imaginar. A parte negativa do x é esta, toda aqui, que está aqui. Então, esta parte, vamos eliminar esta parte do gráfico. Então, vou construir uma outra tabela. Isto é um exercício que você deve fazer muito aí no seu caderno. Então, considerar sempre a partir daqui, né? Considerar sempre a partir daqui para lá. Então, vou marcar aqui para lá. Esta parte vai continuar. Mas esta já não vai existir. Esta aqui que estava assim, não vai existir. Vou pegar o que já estava lá, fazer simetria, puxar para este lado. Então, este é o grafo da função
f do módulo de x. Espero que tenha percebido como podemos construir o grafo da função f do módulo de x. Agora vamos passar para módulo de f de x. Vamos supor que temos uma função f de x e nós queremos construir o grafo da função módulo de f de x. Ou seja, se for a recordar, o f de x é o mesmo que y, não é isso? Por isso, pode encontrar às vezes dizer f de x igual a x ao quadrado, ou podem dizer y igual a x ao quadrado. Porque f de x é o mesmo que y. Então, queremos com que a parte do y não seja negativa. Veja, por exemplo, aqui. Temos um gráfico que faz mais ou menos, que tem mais ou menos esse comportamento. Este é um gráfico de uma função qualquer. Agora, o módulo de f de x, vou manter isto, ok? Esta parte que é positiva dos y, porque isto aqui é y, o eixo y é este aqui. A parte positiva do y já está em cima do eixo das abscissas, que é mais ou menos o que temos aqui e o que temos aqui. Então, isto que temos aqui vai continuar, e o que tem aqui vai continuar. Agora, esta parte que era negativa deve fazer simetria para cima. Então, vai ser mais ou menos isto. Então, tiramos a parte negativa e tornamos ela já positiva. É assim que construímos o grafo da função módulo de f de x. Vamos ver um outro exemplo. Temos aqui uma função logarítmica que faz mais ou menos isso. Assim. Ok? Suponhamos que é uma função mais ou menos com essa característica. Queremos obter o grafo de uma função módulo de f de x. Então, é muito fácil. Primeiro tem que saber qual é a parte negativa de y. Então, a parte negativa de y é o que está embaixo do eixo das abscissas. Essa é a parte negativa. Então, esta parte fica afetada. Não vai existir mais. Então, vou continuar apenas com esse traço. Então, vou colocar aqui esse traço para lá. Agora, esta parte que foi eliminada, esta que fica aqui embaixo, deve fazer simetria lá em cima. Então, vai ser mais ou menos isto. Então, este será o grafo da função módulo de f de x, atendendo que este aqui é o grafo da função f de x. E é diferente do grafo da função f do módulo de x, porque lá eliminávamos a parte toda negativa do y, do x. Agora eliminamos a parte negativa do y. Veja só uma função quadrática, tá? Que tem mais ou menos este comportamento que tínhamos lá. Good. Este é o grafo da função f de x. Queremos fazer um módulo em toda a função f de x. Então temos que garantir o quê? Que a parte positiva continue, que é esta parte e esta parte. Mas essa parte já deve fazer simetria em cima. Então será um gráfico assim. Depois, aliás, passa mais ou menos daqui. Depois faz isso. Pá, este é o grafo da função módulo de f de x. E vamos lá tentar fazer um treino básico aqui, antes de ver o último gráfico. Temos aqui uma função f de x. Queremos construir o grafo da função f de módulo de x. Vejam só, f de módulo de x. O módulo está no x. Então, qual é a parte negativa do x? O eixo x é este aqui. A parte negativa é toda a parte que está atrás dessa parte. Então, você vai ter que eliminar isso tudo aqui. Esta parte não vai existir mais neste gráfico. Então, vai ser isto. E esta parte aqui vai ter que fazer simetria a este lado. Então, será mais ou menos um gráfico parecido com este. Será Ok. Este será o gráfico da função f de módulo de x. Agora, a partir daqui, queremos agora fazer o gráfico da função... Não, vou eliminar isso. Queremos fazer já a partir deste gráfico da função f do módulo de x. Queremos ver a diferença. Agora, o módulo é na função f de x, é no y. Então, fazendo uma análise aqui, a parte de x é esta. Então, o que está embaixo do eixo das abscissas é essa parte. Essa parte aqui já não deve existir mais para construirmos o gráfico da função módulo de f de x. Então, a função vai manter o que já tem aqui em cima. O que já está aqui tem que fazer simetria para lá, para este lado aqui. Então, será mais ou menos um gráfico assim. Então, vamos dizer agora que este gráfico vai passar a ser
É mais ou menos assim, tá? Tá. Tá. Aqui no 2. Esse será o grafo da função módulo de f de x. Então, temos aqui o grafo da função módulo de f de x, temos aqui o grafo da função f do módulo... Não. Temos aqui o grafo da função módulo de f de x e temos aqui o grafo da função f do módulo de x para essa função. Vamos passar para um outro exemplo. Temos este gráfico da função f de x. Queremos construir primeiro o gráfico da função f de módulo de x. F do módulo de x. A parte do x não pode ser negativa. Qual é a parte do x? Esse menos 1, menos 2, todos esses números para trás. Então essa parte aqui, odiamos essa parte, não queremos essa parte aqui no x. Ao retirar essa parte que faz simetria é a parte que sobra. Essa parte que sobra vai ter que fazer simetria daquele lado assim. Então, o gráfico da função é f de módulo de x vai ter duas bundas, porque esta bunda aqui é positiva. Então, esta bunda é transportada para este lado. Então, ficamos mais ou menos com um gráfico com essa característica. Para construir o gráfico da função f do módulo de x. Agora queremos construir o módulo de f de x a partir do mesmo gráfico. Vou apagar esse rascunho. Né? Vou apagar esse rascunho. Vamos lá fazer um outro rascunho. Agora, aqui é o y que não pode ser negativo. Então, o y é sim, os números negativos estão aqui embaixo. Então, o que está aqui embaixo, cortamos isto. Isso já não pode existir mais. Ao cortar isto, o que faz simetria é exatamente o que cortamos. Então, esta parte que fazia isto, vai ter que já fazer isto aqui. Né? Esta parte que ia para baixo, assim, vai ter que fazer já isto aqui. Então, teremos mais ou menos um gráfico assim. E reconstruindo aqui, é mais ou menos assim. Chega, bate aqui, sobe um pouco, bate aqui e vai para lá. Então, este é o gráfico da função f do módulo de x. Esse é o gráfico da função módulo de f de x. Vamos lá exemplificar aqui para terminar com este gráfico. Isso aqui já vimos, é quadrático. Com este gráfico aqui. Queremos primeiro o gráfico da função f de módulo de x. Então, o que é x aqui? O x é este lado, não é isso? O x é este lado, que é negativo. Então, essa parte vamos ter que apagar esta. Então, vamos ter o que aqui, tá? Não, com caneta, tá. Ao apagar este lado, aqui, levamos a parte que sobra, faz simetria, faz isso. Vai aparecer já uma função quase quadrática. Vai ser assim, tá. Este é o gráfico da função módulo f do módulo de x. Agora, o módulo de f de x não vai mudar muito aqui, porque agora vamos ter que apagar o que está aqui embaixo. Né? O que está aqui embaixo. O que está aqui embaixo tem mais ou menos essa estrutura. Se fazer simetria, passa a ter essa estrutura. Então, não vai mudar quase nada aqui. Então, vai continuar a ser isto que já existe. A parte que estava lá embaixo faz simetria, fica desse jeito. Então, o gráfico da função f do módulo de x e o módulo de f de x tem a mesma característica. E, finalmente, podemos trabalhar com este gráfico aqui. Né? Este gráfico eu acho muito interessante. Queremos fazer o módulo o f de módulo de x. F de módulo de x. O que está aqui no x negativo vai ter que desaparecer e já não tem nada. Então, você não apaga nada. Vejam que não tem nada lá no x negativo. Mas temos que levar o que está aqui, já agora, positivo. Fazer simetria. Ter que fazer já isto para lá. Então, vamos ter mais ou menos algo assim. Esta parte continua, tal como. E fazemos a simetria desta parte para este lado, assim, pá. E, finalmente, fechamos agora com o gráfico da função f módulo de f de x. Que aqui já temos que apagar o que está em y, que é negativo. E existe, essa parte toda é negativa para o eixo y. Então, apagamos. Então, o que sobra é o que está aqui até aqui no 1. Então, vamos desenhar mais ou menos isso até aqui no 1. E o que nós tiramos aqui embaixo já terá que fazer simetria para lá em cima. Então, faz isto. Este é o gráfico da função f módulo de f de x. Então,
Para concluir, vamos para o último tipo. O último tipo, já sabemos construir o gráfico da função f de módulo de x. Já sabemos construir o gráfico da função módulo de f de x. Falta construir o gráfico da função módulo de f de módulo de x. O procedimento é o mesmo. Temos que construir esse gráfico, depois passar para este gráfico. Só isto. Vamos lá supor que temos aqui um gráfico de uma função. Então, esse é o gráfico da função f de x. Então, vou construir primeiro o gráfico da função f de módulo de x. Então, para fazer o gráfico da função f de módulo de x, já sabem que vamos ter que eliminar esta parte aqui, porque é uma parte negativa para o x. E pegar o que já tem desse lado, fazer simetria aqui. Então, o gráfico vai passar a tomar mais ou menos esse comportamento. Tá. Então, este é o gráfico da função f de módulo de x. Então, para chegar aqui, temos que aplicar o módulo neste aqui. Então, para se tornar o módulo do f do módulo de x que já foi criado. Então, para tal, se nós queremos fazer o módulo no y, temos que eliminar sempre o que está embaixo do eixo das abscissas, que é isto aqui. Então, essa parte vai ter simetria aqui, essa parte também terá simetria. Então, o gráfico vai ter uma estrutura bem estranha. Vai bater aqui, Então, este é o gráfico da função módulo de f do módulo de x. Para terminar, vamos trabalhar com este gráfico aqui. Este é o gráfico da função f de x. Então, primeiro temos que criar o gráfico aqui da função f de módulo de x. Bom, pessoal, vou colocar aqui. Então, o x, o que está aqui, tem que desaparecer. Então, ao desaparecer isto, pegamos a parte que sobra, faz simetria. Então, escrevendo aqui, ficamos apenas com esta parte, já que essa é a parte negativa do x. Ao fazer simetria, esta parte vem até aqui. Então, este é o gráfico da função f do módulo de x. Agora, queremos aqui terminar com o gráfico da função f do módulo de f do módulo de x. Então, já temos mais ou menos essa estrutura. O que é negativo é essa parte aqui, que deve desaparecer. Ao desaparecer essa parte faz simetria. Então, terá que subir, fazer essas bundas já lá em cima. Lá. Então, será mais ou menos um cenário como este. Então, o desenho saiu um pouco feio, mas este sim é o gráfico da função módulo de f de módulo de x. Te garanto, se você dominar essas técnicas, você nunca terá mais dificuldade com gráficos de funções modulares na sala do exame. Foi muito bom estar convosco e até a próxima. Fui.